Olá, aqui estamos de novo. Cada vez me dá mais alegria poder abrir as Escrituras e saber que do outro lado estão pessoas famintas e ansiosas para receberem alimento fresco, para poder saciar a sua fome e a sua sede. Estou aqui porque hoje irei ter a mensagem da noite, onde iremos continuar a falar das tribos de Israel, e por isso ficou pendente no sábado e no domingo a conclusão sobre a mensagem cujo tema era: se eu continuar a comer carne, poderei salvar-me? Esta foi a pergunta que me foi feita a partir de África por uma irmã. E com muito carinho eu convido aqueles e aquelas que, depois de ouvirem esta terceira parte e conclusão da mensagem, possam também, se ainda não viram, entrarem nos nossos canais do Facebook e também do YouTube e visualizarem a mensagem de sábado de manhã às 10h30 e domingo às 20 horas. Sem mais demora, eu gostaria de poder levar-vos comigo para o livro santo de Deus e podermos ir para uma passagem do livro de Isaías que nós concluímos com essa passagem na segunda mensagem, que foi no domingo à noite, e gostaria de iniciar a continuação do tema com essa mesma passagem das Escrituras. E ela encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 22 e versículo 14. Gostaria de ler os dois versos que antecedem, o versículo 12, 13 e 14, que diz assim: E o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e prantear e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Nós vemos aqui neste verso 12 um apelo de Deus ao arrependimento e ao reconhecimento da sua situação pecadora. Sabem que Deus não quer que nós continuemos a viver no pecado, porque Ele sabe que o pecado nos levará à morte e à morte eterna, e isso significará estar separado para sempre de Deus. Por isso Deus apela a uma reforma, a um reavivamento. E aqui, como nós podemos ler nas palavras do profeta Isaías, diz que o Senhor chamou naquele dia para chorar, prantear e para raspar a cabeça e se cingir com o cilício. Mas há uma coisa que Deus nos deu
e que Ele, apesar de muitas vezes não estar feliz, contente com a nossa condição, Ele respeita-nos. Mesmo que a nossa decisão seja contra a sua própria vontade, mesmo que Ele nos veja caminhar por outros caminhos que não os seus, Ele respeita. E isso é o amor revelado nessa grande liberdade, a livre escolha que Ele nos dá. Ele não nos criou robôs, mas Ele criou-nos para o livre-arbítrio. E mesmo Ele aqui estando a apelar ao povo, para que eles caiam em si, reconheçam os seus pecados, para que o sangue de Jesus os cubra e os liberte, eles têm uma atitude completamente oposta àquela que são chamados a tomar. E vamos então ver o que é que eles fizeram. Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e diz-se: comamos e bebamos, porque amanhã morremos. Com certeza já ouviu algumas vezes, talvez até por outras frases, alguém dizer estas mesmas palavras. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer: o melhor que levamos desta vida é o que comemos e o que bebemos. E esta é a mesma mentalidade que tinha este povo, que havia realmente ido longe demais e que agora Deus apela aos seus corações para que se arrependam, para que se humilhem, para que deem a oportunidade a Deus de trabalhar na sua vida. Mas em lugar de tudo aquilo que Deus lhe propõe, eles, como diz o texto, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, porque amanhã morreremos. Meus queridos amigos, quantas vezes nós não nos apercebemos que a história passada é o ensino para nós não cairmos nos mesmos erros em que eles caíram. A Bíblia tem como função nos mostrar os precipícios da vida e nos ajudar a passar pelos caminhos do Senhor e não cair nesses precipícios. Matam-se bois, degolam-se ovelhas. Ou seja, em lugar de humilhação, somos conduzidos para um filme de morte, sofrimento e prazer da carne. Eu gostaria de ler-vos no livro do mesmo profeta Isaías, no capítulo 65,
Isaías, capítulo, 66, peço desculpa, Isaías 66. Eu gostaria que pudesseis ler comigo, tendo em conta este verso que acabamos de ler: matam-se bois, degolam-se ovelhas. Vamos então ler o que nos diz o profeta Isaías no seu último capítulo e vamos ler o versículo 3. Diz aqui: quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desta informação que nos é dada por Deus. O mais simples animal que nós matemos é a violação clara do sexto mandamento da lei de Deus. O mandamento que diz: não matarás. Matam-se bois, degolam-se ovelhas. E Deus diz: quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Morte para Deus é morte. Morte para Deus é sinónimo de crueldade. Morte terá que ter uma consequência, terá que ter uma pena proporcional ao delito. Lemos que Deus apelou à humilhação. O homem foi pelo caminho da degradação, da desobediência, da tirania, da violência e da morte. Queridos amigos, às vezes apetece-me perguntar como é que Deus teve tanta paciência com o povo. Sabem que nós estamos a tentar responder à pergunta daquela nossa irmã africana: se eu comer carne, poderei salvar-me? Gostaria de aconselhar-vos a me acompanharem agora no capítulo 16 do livro de Êxodo. Capítulo 16 do livro de Êxodo. Vamos ver que palavras solenes e ao mesmo tempo palavras tão significativas do assim diz o Senhor. Êxodo 16:4. 16:4. Deus sempre andou atrás do homem para tentar levar o homem a tornar-se o mais possível parecido com o seu Criador. Deus tentou por vários meios e vamos ver quando o povo sai do Egito, quando o povo vem do Egito habituado a ver morrer, a degolar as ovelhas e a matar os bois e a terem a mesa cheia de carne, vamos ver o que Deus tentou fazer com este povo.
capítulo 16, verso 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Da mesma forma como Deus quis provar, através do teste da alimentação, o povo lá atrás, no Egito, no deserto, também Ele está a provar a si e a mim, para ver se nós ainda temos os hábitos do Egito. O Egito aqui representa o mundo de onde viemos, o estilo de vida que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. E Deus fez um teste com o povo. E o que é que Deus fez? Diz-nos aqui no verso 4: Eis que vos farei chover pão dos céus. Eu gostaria de poder ler-vos algumas passagens da Escritura muito interessantes. Reparem no capítulo 78 de um dos Salmos, ou seja, o Salmo 78. Vamos ver o que Deus nos diz. Porque Ele disse que fez chover pão dos céus. E vamos então ver no Salmo 78 o que nos diz o Senhor. Vamos ler a partir do versículo 24, Salmo 78, a partir do versículo 24. Diz assim: E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhe dera trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e ele lhes mandou comida a fartar. Notem que Deus deu ao povo não aquela comida que eles vinham habituados a comer no Egito. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, matam-se galinhas, a mesa cheia de morte e o homem a alimentar-se de morte que estava na mesa. Agora Deus vai-lhe querer dar vida, vai-lhe dar o pão do céu, o pão que os anjos comem e se deliciam. Isto é qualquer coisa incrível. Porque Deus queria ver se o povo iria preferir mais o pão do céu que as iguarias do Egito, as iguarias de morte e de dor e de sofrimento, o alimento putrefacto em decomposição que estava nas mesas. Meus amigos, mas quando o povo viu aquilo, vamos ver o que nos diz o Salmo 105. Um bocadinho mais à frente, o Salmo 105 e o versículo 40 diz assim, poderemos ler até o versículo 37 em diante: E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram,
porque o seu temor caía sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e fartou-os do pão do céu. Vocês vejam que é muito triste aquilo que nós acabamos de ler. Diz-nos aqui que Deus lhe mandou o pão do céu, mas vejam o que é que eles fizeram. Eles fizeram alguma coisa tremenda. E o que é que eles fizeram? No capítulo 78 do Salmo 78, vamos ver o que é que eles pediram. Deus deu-lhe o maná, o trigo do céu, o pão dos anjos. Mas eles não ficaram contentes com isso. E no Salmo 78, vamos ver o que é que eles pedem a Deus. Diz-nos: e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o apetite. Quando Deus deu maná, eles pediram carne. Meus queridos irmãos e amigos, que lição o Senhor nos quer dar a cada um de nós? Que lição o Senhor está interessado em nos transmitir neste dia? O que é que nos dá prazer quando comemos? Ainda sentimos falta da morte em cima da nossa mesa? Ainda sentimos falta dos cadáveres na nossa mesa? Reparem que, como nós acabamos de ler, no versículo, no Salmo ainda 105 e verso 40, Salmo 105, verso 40, eu vou ler-vos o que nos diz a palavra inspirada. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou do pão do céu. Ou seja, eles quiseram misturar nas suas mesas dois tipos de alimentos: o do céu e o da terra, o aprovado por Deus e o rejeitado por Deus. Que poderia Deus fazer dando o livre-arbítrio àquele povo? Simplesmente diz que eles tentaram Deus para que lhe desse carne. Gostaria que nós pudéssemos ler no livro de Deuteronômio, o livro do Deuteronômio, no capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, e gostaria que nós pudéssemos ler os versículos, Deuteronômio 8, 2, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto
estes 40 anos para te humilhar e reprovar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Verso 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem conheceram teus pais, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Reparem o verso 16 agora. Diz que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para provar, para fim de te fazer bem. Reparem que a prova no deserto foi para ver o que é que eles preferiam, o que é que eles queriam daí em diante passar a ter como iguarias. Deus provou-os. E Deus está a provar o povo de Deus nestes últimos dias. Corremos nós o mesmo risco que eles correram. Mas vamos então ver, nessa prova, quando foram testados e provados no deserto, o livro de Números diz-nos no capítulo 11 e no versículo 4, diz o seguinte: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O maná caía todas as manhãs, fresquinho, com sabor a mel, muito bom. Mas eles perguntavam: quem nos dará carne? E ainda no versículo 18 diz o seguinte, verso 18: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois baíamos no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Choraram, pediram carne quando o Senhor lhe dava o pão dos anjos. E então Deus diz-lhe: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante deles, dizendo: porque saímos do Egito. Reparem que o que diz o Senhor aqui, ele diz no verso 20: porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante do Senhor. E eles choraram para quê? Para pedir carne. E sabem que isto tem que ser uma lição para nós. A carne fê-los rejeitar o Senhor. A mente estava atrofiada. Deus havia-lhe sugerido que eles se arrependessem, que se humilhassem.
Deus queria fazer uma desintoxicação dos seus santuários, dos seus corpos. Mas eles estavam intoxicados. Como a grande maioria hoje, que se diz povo de Deus, não consegue ver nem discernir que a alimentação é uma prova de adoração e santificação. E que só podemos ser santificados como Deus deseja quando nós aceitarmos a dieta do Senhor, a dieta de Deus. Este povo, Deus disse-lhe, vocês vão comer carne durante 30 dias. E vocês depois poderão ler, porque até me arrepia ler isso. Eles comeram tanta carne, tinham tantas saudades de carne, que diz que quase com o dedo, metendo o dedo na garganta, quase chegavam à carne. Por isso, a carne é como uma droga. Quanto mais come, mais quer comer. Quanto menos come, menos quer comer. E quando deixa de a comer, nunca mais a quer comer. Quando a vontade é santificada por Deus, a carne deixa de fazer parte da vida do homem. Agora ainda, eles pediram-lhe: quem nos dará carne? E que mais eles fizeram e disseram? No livro de Números, no capítulo 21 e no versículo 5, lemos o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ao pão do céu chamam-lhe vil, ao pão do inferno chamam-lhe alimento. A mesa cheia de morte, para eles passou a ser alimento, e o pão dos anjos passou a ser alimento vil. Como se sentiram envergonhados os anjos. Meus queridos amigos, diz-nos aqui embaixo: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente a Israel. Meus queridos amigos, como eles preferiram fazer a vontade do diabo, Deus mandou serpentes venenosas. A serpente que representa as obras do diabo, representa o inimigo. Deus deixou que o símbolo do inimigo, as serpentes, fizessem o seu trabalho na vida deles. E diz que morreram morreu muita gente a Israel. Queridos amigos, eu não sei como é que há pregadores que desvalorizam tanto a reforma da saúde. O Senhor Jesus Cristo, falando-nos para estes últimos dias, diz-nos no livro de Lucas, no capítulo 17, Lucas 17,
26 a 40, mostra-nos que as coisas neste tempo não mudariam muito. E então diz-nos, no capítulo 17, e como aconteceu nos dias de Noé, estou a ler o 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, saiu fogo de enxofre, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. Jesus profetiza a geração, a última geração que somos nós, antes da sua vinda. E ele diz, como foi nos tempos de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Os mesmos pecados no tempo de Noé em Sodoma, no deserto, a comida, as mesas cheias de morte, é aquilo que acontecerá quando Jesus vier. E por isso, este seria o pecado que passaria a existir nos últimos dias da história desta terra. E os últimos dias são hoje, estão diante dos nossos olhos. E eu gostaria de poder ler-vos que nos aconselhou Paulo nos últimos dias a fazer. No livro de Romanos, na página 14, Romanos, página 14, aliás, capítulo 14, melhor dizendo, capítulo 14, vamos ver o que é que disse o apóstolo São Paulo. E vamos ler o versículo 20 e 21. Que grande verdade ele vai pregar. Ele diz, não destruas por causa da comida a obra de Deus.